Olá! Ontem foi o Dia das Mães e eu quero aproveitar essa data para responder uma pergunta que é recorrente. Grávidas podem tomar remédio? Essa e outras dúvidas relacionadas ao tratamento psiquiátrico durante a gestação, durante a amamentação, são muito comuns e são cercadas de muitos mitos e informações sem embasamento científico que só contribuem para o aumento do número de gestantes e mães que estão sofrendo e que não são diagnosticadas e tratadas adequadamente. Ao contrário do que se acreditava, as alterações hormonais que acontecem durante a gestação e o pós-parto são fatores de risco para transtornos de ansiedade e transtorno de humor, como por exemplo a depressão. E mulheres que já têm um histórico prévio de algum transtorno psiquiátrico ou têm uma vulnerabilidade maior, elas estão sob risco de terem uma recaída ou de apresentarem os sintomas pela primeira vez durante a gestação ou após o parto. E por ser um momento que é muito idealizado, cheio de expectativas, é muito comum essas mulheres sofrerem caladas. Elas não se dão o direito de terem queixas logo nesse momento em que elas estão esperando um filho ou logo após terem dado à luz a um filho. E elas temem serem julgadas negativamente por não corresponder àquela figura idealizada da mãe. Algumas até se abrem com alguém mais próximo, com um companheiro ou com uma obstetra que está acompanhando, mas é muito comum essas queixas não serem validadas. Às vezes elas são confundidas com os próprios sintomas da gestação, como por exemplo o cansaço, a fadiga, a preocupação, principalmente quando é uma mãe de primeira viagem, ou então após o parto. É comum as pessoas atribuírem esses sintomas à falta de sono, então vem a vizinha, vem a sogra e fala: isso é normal, é porque você não tá dormindo e isso logo vai passar. Mas a verdade é que existe uma diferença enorme entre o que é normal e esperado para as gestantes e para as mulheres que acabaram de dar à luz e aquilo que é doença. E os transtornos psiquiátricos, durante o período perinatal, eles estão associados a diversas consequências, tanto para a mãe quanto para o filho, para o vínculo entre eles, para a família dessa gestante. Se não é o primeiro filho dela, ela tem uma dificuldade enorme de cuidar das outras crianças se forem pequenas. E a gente não pode minimizar isso. Diante de uma gestante com algum transtorno psiquiátrico, não dá para eu simplesmente falar: deixa, depois eu vejo o que eu faço com isso. Não, a gente precisa cuidar dessa gestante para ela ter as condições mínimas de se cuidar e cuidar desse bebê quando ele nascer. E quando eu falo em cuidar dessa gestante, eu falo em tratar a doença que ela tem, tratar o transtorno psiquiátrico. E dentro das opções de tratamento psiquiátrico, a gente não tem só as medicações, existem outras opções que podem ser usadas durante a gestação, como por exemplo a psicoterapia, neuromodulação, e mesmo quando a opção de tratamento mais viável for a medicamentosa, existem remédios que são seguros tanto para a mãe quanto para o bebê durante a gestação e durante a amamentação. Bom, para finalizar, eu queria deixar uma dica diante de 3 circunstâncias diferentes. A primeira: se você está em tratamento psiquiátrico e deseja engravidar, converse antes com o seu médico. O seu psiquiatra e o seu obstetra vão trabalhar juntos. Segunda situação: se você descobriu que está grávida e está em tratamento psiquiátrico usando alguma medicação, não suspenda os remédios por conta própria. Converse antes com o seu médico. E a terceira e última situação é: se você está grávida ou deu à luz recentemente e não está se sentindo bem, peça ajuda. Antes de você ser mãe, você é um ser humano com um organismo que é passível de adoecimento físico e mental. Diante de um problema físico, como por exemplo quebrar uma perna, porque até onde eu sei, gestantes e mães elas não estão protegidas desses acidentes, essa mãe ela não corre para um ortopedista. Então, por que não, diante de um problema psíquico, não correr e não procurar ajuda especializada profissional? Então, peça ajuda.